Olá, tudo bem com você? Hoje eu tenho uma mensagem para o teu coração, uma mensagem transformadora. E o tema dessa mensagem é encontro. Antes eu quero te fazer uma pergunta. Você já viveu a experiência de encontrar uma pessoa em um lugar que você não imaginava? Você já conversou com uma pessoa que talvez muitas outras não gostariam de se aproximar por conhecer o passado desta pessoa? Você já parou para pensar que talvez temos esse sentimento por julgarmos a situação que as pessoas passam e os erros que foram cometidos no passado? Por isso, eu quero te fazer uma pergunta. Você nunca errou? Bem, Jesus, quando ele nos encontra, além de revelar a nós o nosso estado atual, ele vem para transformar as nossas vidas. E por isso eu quero ler uma passagem que está em João 4, do 1 ao 29, que diz que quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos que João, Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra em que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana retirar água. Jesus disse: "Dá-me um pouco desta água", pois os seus discípulos tinham ido até a cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana pergunta a Jesus: "Como sendo o Senhor judeu, pede a mim água, que sou uma mulher samaritana?" Ela disse isso porque os samaritanos não se davam bem com os judeus, nem os judeus com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe pede, ou quem lhe está pedindo desta água para beber, você pediria e ele daria água viva." A mulher responde: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço no qual ele mesmo bebeu, assim como seu filho e seu gado?" Jesus responde: "Quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." E a mulher disse: "Senhor, eu quero que tu me deis essa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise vir buscar água." Jesus disse: "Vá, chame seu marido e volte." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade." A mulher disse: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus diz, "Mulher, acredite no que eu te digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação ela vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores." Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher responde: "Eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas." Então Jesus ele diz: "Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você." Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-la falando com aquela mulher. Mas nenhum deles perguntou o que estava acontecendo. E não incomodaram a Jesus. Então a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: "Venha comigo e vejam um homem que me dissesse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo?"
Bem, Jesus estava na Judéia e decidiu ir para a Galileia. Para isso, Jesus percorreu aproximadamente 39 quilômetros até Sicar. E sua viagem duraria aproximadamente de 120 quilômetros até a Galileia. Existiam outros caminhos, e esse até então era o mais improvável de Jesus percorrer, porque naquela época os samaritanos representavam um povo impuro para os judeus. Jesus, ele percorre caminhos improváveis para encontrar pessoas improváveis. Esse é o Jesus que muda toda a história, que muda tudo, que transforma as coisas. E ele, mais uma vez, se retirou da Judéia a caminho da Galileia. É muito provável que não era a primeira vez que Jesus fazia aquele trajeto. Mas dessa vez ele encontrou essa mulher em Sicar. Porque eu acredito que ele encontrou nesse momento e não na viagem anterior, porque Deus ele tem um tempo para todas as coisas na nossa vida. E aquele lugar, ali ele tinha um dono. Jacó havia dado a José. Jesus havia passado por aquele lugar outras vezes. Mas no tempo certo, ele também vai passar na tua vida para transformar quem você é. Assim como ele passou na minha e na vida de outras pessoas. E ali ficava o poço de Jacó. Jesus disse àquela mulher: dê-me um pouco desta água. Que tamanho privilégio que aquela mulher teve. Jesus pedindo a ela. Jesus pedindo a ela, Jesus falando com ela, se dirigindo a ela para pedir algo. Você também é privilegiado, porque hoje Jesus quer o teu coração. Ele pede o teu coração. Então a mulher samaritana pergunta a Jesus: como sendo o Senhor judeu pede água a mim, que sou samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ela disse isso que por mais que ela esperasse o Messias, ela só conhecia de falar, ela não conhecia Jesus face a face. E esse que é o problema. Talvez nos falta conhecer Jesus face a face. Na maioria das vezes é assim que reagimos por não ter intimidade com Deus. E por não ter essa intimidade, fazemos questionamentos ao invés de confiar e agradecer pela água viva que Ele nos dá. Jesus responde àquela mulher: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe pede desta água, quem está lhe pedindo para beber, você pediria e Ele daria água viva. E você? Você deseja receber hoje no seu coração, na sua vida, essa água que transforma e que cura? Você deseja receber a Jesus em sua vida para que não tenha mais sede? Talvez você não tenha falado amém e ainda deve estar pensando, deixa um monte de coisa, deve estar pensando que tem que deixar um monte de coisas, se livrar de um monte de situações, porque você não entende o que Jesus ele faz, não está às nossas vistas, não tem relação com o que estamos vivendo e sim com o que viveremos. Não é sobre o nosso passado, é sobre o nosso futuro. E aquela mulher, naquele diálogo, ela respondeu, né? O Senhor não tem balde para pegar a água no poço que é fundo. Né? E ela estava se perguntando, de onde você vai tirar essa água da viva, então? E por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que deixou esse poço, que deu de beber ao filho e ao gado? Bem, Jesus da forma mais simples explica para ela. É como se ela tivesse falado, não perca, é como se ele tivesse falado para ela, não perca essa oportunidade, chega de sofrer. Mas ok,
Para você que gosta de ficar fazendo o mesmo esforço todos os dias e ainda ficar com sede, talvez você faz isso por não entender que existe uma solução. E essa solução é Jesus. Essa solução é Cristo. Será nele uma fonte a jorrar de vida eterna. Jesus quer transformar a tua vida, porque Ele quer fazer em você essa fonte. E Ele diz que o seu panorama, ele vai mudar. Se antes você se esforçar para ter, agora você terá para dar. Porque se antes você se esforçava para ter, hoje você vai ter para dar, para emprestar. Aí Ele faz como a maioria de nós, né? Aquela mulher, ela faz como a maioria de nós, e ela deve estar pensando, e responde: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Chega de fazer esforço desnecessário. Aqui ela começa a entender quem Jesus é. Aí, sabe o que ela faz? Jesus fala para ela, vai e chame seu marido. Porque existia um teste ali ainda, ela não tinha sido aprovada. Mas ela responde, não tenho marido. Aí Jesus fala para ela, você tem razão, você não tem marido, você teve 5 e esse que você tem não é seu. Jesus revela a ela o estado atual dela. Onde você disse, Jesus fala para ela, o que você disse é verdade. Você teve 5, agora não tem mais. Ele revela o estado atual, mas ele não julga. E é aí que está a diferença. Aí ela desarma. Ela abre o coração e Jesus começa a transformar a vida dela. Porque quando a gente desarma e abrimos o nosso coração para Jesus, Ele transforma todas as coisas. E Jesus começa a ensinar ela, a conversar com ela e falar, né, que o Pai, Ele procura verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Deus tem procurado você, querido. Você para ser um adorador verdadeiro, para que possa adorar Ele em espírito e em verdade. Jesus deve ter pensado naquele momento em que ela fala assim, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo, e quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus deve ter falado, meu Deus, ela não entendeu nada, né? Eu sou o Messias. Jesus deve ter falado, deve ter pensado assim, né? Poxa, eu falo, eu ensino, eu peço, eu ofereço, eu transformo, eu revelo, eu faço todas as coisas e a pessoa ainda não entende. Mas será que hoje isso acontece? Jesus faz e tem feito e mesmo assim a gente não entende. Mas naquele momento chegaram os discípulos e também não questionaram ele, vendo aquela situação. E a mulher, ela largou o cântaro e foi até a cidade, né, falar para o povo que, falando assim, venha comigo e veja, um homem que me disseste tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Ela começou a entender naquele momento. Ela deixou o seu cântaro e foi. Quando nós entendemos o que Jesus quer fazer em nossas vidas, nós largamos o que carregávamos para nos mover na direção que Ele quer. Jesus encontrou aquela mulher à beira daquele poço e deu a ela algo que mudaria para sempre a vida dela. Ele deu a água da vida. Bem, eu não sei se hoje você está à beira do poço ou dentro dele, mas eu quero te dizer que se você estiver na beira do poço, Jesus ele quer te dar uma água da vida para transformar quem você é, transformar a sua história. E se você estiver dentro do poço, esse mesmo Jesus, ele quer te dar a água da vida para que você não tenha mais sede. E Ele quer te dar alimento para que você não tenha fome. Ele quer estender a poderosa mão dele na tua vida hoje para te resgatar, para te tirar de onde você está e mudar a tua história. Ele quer cuidar de você, te fortalecer. Creia nisso. Jesus pode mudar a sua história, como mudou daquela mulher.
com um único encontro. Que Deus te abençoe. E eu quero te pedir que, se você gostou desse vídeo, você possa curtir, você compartilhe para que esta palavra venha fortalecer outras pessoas. E se você não se inscreveu no canal, que você se inscreva. Deus te abençoe. Deus quer mudar a tua história. Você não terá mais sede. Que Deus te abençoe.